Mateus capítulo 6, perdão, para minha. Capítulo 6, versículo 9, 10. E assim a gente vai indo, tá? Às vezes a gente brinca, né? Pô, a gente tá no terceiro sermão e a gente caminhou só caminhamos 5 versículos. Tem uma coisa para falar, né? Mas assim, eu creio que o Senhor vai nos guiando. E pensando nessa série sobre oração, né? Depois eu quero falar sobre os 10 mandamentos. E depois sobre o credo dos apóstolos ainda. Então, pensando nessa série sobre oração, acho que ela nos ensina muito sobre nossa espiritualidade. Sobre como vivemos a nossa religião, digamos assim. O pastor Franklin Ferreira, conhece o Franklin Ferreira? Ele foi meu professor no seminário, e ele fala que uma igreja deveria ter para os seus novos membros, e até continuamente com uma reciclagem, né? Essas 3 séries. Pai Nosso, os 10 Mandamentos e o Credo. Por quê? Porque essas 3 séries, elas englobam as 3 principais áreas da vida do cristão. Nosso relacionamento com Deus, ou seja, nossa espiritualidade, nossa ética, os 10 mandamentos, como nós vivemos no mundo, e o que nós cremos, o que molda o nosso pensamento, né, como cristãos. Então, nós estamos passando pela essa série agora, e provavelmente isso aqui vai virar material para novos membros depois, então eles vão passar por essas instruções também, claro, de forma mais sucinta, né, porque já vai ter material produzido online, eles podem ouvir mais. E vou estar no YouTube as pregações, e ainda esse aqui com as outras 2 séries vão virar um livro, material que vai virar um livro também. Então é um costume que eu tenho de transformar os sermões em livro. É muito mais fácil do que pensa. Uma vez um pastor amigo meu perguntou como é que faz para transformar, para escrever tantos livros, pode dizer, né? Porque tipo, eu tenho uns 15 e-books, assim, uns 2 livros de tamanho médio, 100 páginas mais ou menos, e e-books de 30, 40 páginas, né? Como é que faz para escrever? Cara, é mais fácil do que tu imagina. Porque depois que tu já fez o esboço, só vai preenchendo. Então é muito simples de tu escrever, né? Não é difícil, não. Pelo menos para mim, né? Que é talvez o hiperfoco aí, né? Na teologia. Mas, enfim. Então essas 3 séries, elas moldam o nosso pensamento. A gente viu que oração é nosso relacionamento pessoal com Deus. E nós podemos reduzir esse relacionamento a uma conversa. Conversar com Deus. Nós vimos que é possível que essa conversa com Deus seja feita de forma religiosa, ou seja, fazermos de forma para tranquilizar nossa própria consciência, né? E praticarmos um ato religioso simplesmente para parecermos religiosos ou nos confortarmos como religiosos, e pode ser feito de forma até pagã, sem conhecimento, sem entendimento de quem Deus sem saber que Deus é Pai, sem saber que Deus cuida de nós, que é o que Cristo está criticando em primeiro momento, do versículo 5 a 8. Depois Cristo diz, então orem assim, desse jeito, eu falei semana passada, né, que não é para orar essa oração, mas orar desse jeito, né, então Deus, aqui através de Cristo, está nos ensinando como orar. E ele começa dizendo a quem nós oramos. Oramos então a Deus, Pai primeiro, proximidade, são os próximos. Deus, ele se revela num termo de proximidade, Pai, que nos ama, que cuida de nós, que tem desejo de nos ver bem, de nos suprir. Ao mesmo tempo, esse Pai é nosso, no coletivo, então a igreja recebe de Deus o Pai, assim também como ele está nos céus. E eu expliquei esse conceito de transcendência e imanência, proximidade, transcendência, singularidade, que eu prefiro esse termo do que transcendência, porque parece que transcendência é uma coisa meio esotérica, né? Entrei num transe, numa transcendência. Não. E é justamente esse termo de ser singular, exaltado, fora do universo, esse lugar do céu que eu falei, Pai que está no céu. É um Pai próximo, mas não tão próximo para a gente tratar Deus como se fosse um ser humano, que tudo aquilo que eu ver, tudo aquilo que eu olhar, tudo aquilo que eu desejar, Deus vai me dar, né? Como cantava a Xuxa, né? O cara lá de cima vai me dar, né? Então, e não é também tão distante a ponto de que nós não temos relacionamento nenhum, não podemos nos comunicar, nem sentir, nem ter a presença dele, porque ele é Pai. E hoje, se primeiro nós vimos como não orar, depois nós vimos a quem orar, hoje nós vamos ver o que orar. Então, isso é dividido em 2 partes. A primeira parte da oração é
são petições com respeito a Deus. A segunda parte da oração são petições com respeito a nós mesmos. E por fim termina com uma doxologia final e uma advertência. A primeira vez que eu preguei o Sermão do Monte, eu não sabia bem como encaixar, porque Jesus ele parece que muda de assunto no final aqui, quando ele diz no versículo 14, porque se perdoarem os outros as ofensas deles, a ofensa deles, também o Pai de vocês está... Parece que está meio desencaixado assim, do discurso, mas ele faz todo sentido com a oração do Pai Nosso, que a gente vai ver isso semana que vem. Semana que vem a gente vê mais versículos. Então, a pergunta que a gente faz é como um cristão que ama Deus e que quer se relacionar com Deus de forma certa, pode orar de forma correta? Essa é a pergunta. Como nós, que somos cristãos, que amamos a Deus, que temos conhecimento da palavra de Deus, podemos orar de forma correta? Então, hoje eu quero falar sobre isso. Responder isso. O nosso maior alvo na oração, meus irmãos, é a glória de Deus. Nosso maior alvo da nossa vida, na verdade, é a glória de Deus. É viver para a glória de Deus, é exaltar o nome de Deus. Na Bíblia, nós vamos ver que existem vários tipos de oração. Existem orações de socorro, existem orações de petições, existem ações de graça, existem orações que são louvor. Então, todos esses tipos de oração não estão errados. Quando a gente começa uma oração com petição, pedindo a Deus algo, a bênção de Deus, ou pedindo socorro no meio de uma enfermidade, não quer dizer que está errado isso. Porque existem esses tipos de pedidos na Bíblia. Mas o que nós deveríamos entender é que, em primeiro lugar, o anseio do nosso coração, o anseio da vida humana, o anseio de quem nós somos, é a glória de Deus. Então é normal, é natural que a oração é dirigida ao Pai e os primeiros momentos da nossa oração deveria ser uma busca e um desejo por ver o nome do Pai glorificado. Então, primeiro nós temos consciência de quem Deus é. Deus é Pai, está nos céus, e depois nós direcionamos o nosso pedido para Ele. O que nós precisamos imaginar é como se nós tivéssemos encontrado uma grande mina de ouro ou de Bitcoin. Não precisa ser muito grande, né? Bitcoin tá mais de 100 mil reais, não é? Uma coisa assim. Então, não precisa ser uma grande mina, né? Uns 10 já tá bom para nós. Mas se a gente tivesse encontrado um grande valor, e eu tenho certeza, porque você é como eu, parte dos seus pensamentos seriam em como você faria para resgatar esse valor. Vamos supor que você encontrou um tesouro enterrado, escondido, ou você sabe que tem um tesouro muito valioso. Parte do seu pensamento seria: como eu faço para desenterrar esse tesouro e usufruir disso? Tá ali, é certo. Não tem, tipo assim, a possibilidade de não existir. Tá ali, um USB com 100 bitcoins, com 10 mil bitcoins. Você recebeu aquilo e você vai poder usufruir daquele dinheiro. Boa parte do seu pensamento vai ser: como é que eu faço para sacar? Onde eu coloco? Onde eu invisto? O que eu compro? Porque o tesouro, a riqueza, ela, de certa forma, ela captura o nosso coração. Da mesma forma, se nós entendermos que o Pai, Ele é singular, Ele é único no universo, e Ele está sendo disposto para nós, é natural que boa parte do nosso pensamento deveria ser em como nós podemos usufruir da presença dEle. E boa parte da nossa vida deveria ser pensando como a presença dEle vai nos abençoar, assim como acontece com o dinheiro. Por que a gente não tem esse mesmo pensamento? Porque em boa parte nós somos incrédulos, somos ateus. Não cremos que Deus é de fato quem Ele diz ser. Então, é preciso entender que a glória de Deus, a pessoa de Deus, é a coisa mais preciosa que nós temos no mundo, no universo criado, e que nós fomos criados para o propósito de desfrutar de Deus. Deus nos criou para isso. Nós não enxergamos assim, nós não vemos assim por causa de uma coisa de 6 letras e 3 sílabas, que começa com P e termina com O. Por causa do pecado. O pecado, ele deturpou a forma que nós enxergamos o mundo. Nós não enxergamos Deus da forma correta e nós não enxergamos a nossa vida da forma correta, nós nos desvirtuamos. Pense você agora que você é um martelo. Imaginou? Consegue se imaginar? Eu consigo imaginar. Cabeça de martelo e tal. Você é um martelo.
E você foi criado para... Você já usou o martelo na vida? Nunca usou ainda? Já usou? Para que o martelo serve? Martelar. Para mais o quê? Para pregar pregos, né? Bater coisas. E você é um martelo que foi criado para isso. Mas algo aconteceu que você começou a imaginar que você não foi criado para pregar. E você está tentando parafusar parafusos com martelo. Tem como? Tu pode até tentar, né? Depende do que for, tu vai enfiar o parafuso para dentro, mas não vai dar certo. Aí você começa a imaginar que você não, sabe, essa vida não tem propósito, tem coisa errada, porque você tenta parafusar um parafuso, não consegue. Sabe? Você toca em cristais e você quebra. Tipo assim, mas eu tinha certeza que a minha vida era assim, é desse jeito. Isso é a influência do pecado em nós. Nós fomos criados para um fim, para um propósito, para glorificar a Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos criados para comunhão com Deus, eterna. A nossa vida deveria ser espelhar Deus no mundo. Foi para isso que Deus nos criou. Nós somos imagem e semelhança, somos o reflexo de Deus no mundo. Tudo que nós criamos, fazemos, pensamos, deveria ser para a glória de Deus. Mas o pecado entra em nós, e ao invés de buscarmos a glória de Deus, nós buscamos a nossa própria glória, nosso próprio desejo. E nós acabamos exterminando o nosso propósito de vida. Ontem eu falava com a Jack, a gente foi jantar, aí tu imagina como é ruim tu jantar com um pastor. Aí eu falei assim pra ela, amor, sabe que acho que se eu fosse ateu, eu não consigo imaginar esse mundo, falei pra ela, né? Mas acho que se eu fosse ateu, eu abandonaria tudo, deixaria vocês, pegaria o nosso carro, venderia por R$2.000, não sei se vai tanto, brincadeira. A FIB dele tá 7, né? Venderia nosso carro, eu beberia, dormiria com mulheres, usaria droga pra experimentar, e depois eu me mataria. Daí ela ficou assim, digressão numa janta, né? Uma janta. Daí ela pra mim, eu ia te perguntar se tu gostou do X Coração. E eu, né, numa outra teoria de vida, né? É porque o ateísmo não faz sentido. A vida fora de Deus não tem sentido algum. As pessoas vivem assim. Exato, mas tipo assim, se eu fosse ateu, eu não ia nem querer viver. Por que eu quero viver? Experimentar a dor de novo? Jamais. Eu experimento o máximo de prazer que eu posso e me mato. Pronto, acabou. Se não existe mais nada, sabe? Exato. Não tem sentido viver. O ateísmo é uma desgraça moral, assim, mental. Por que tu vive? Para desfrutar a alegria. Mas se tu tem tristeza no meio da alegria, por que tu quer? Então inexiste é muito melhor. Mas até uma fé falsa. Exato. Exato. Quando a gente fala que Deus, mas não acha que tudo leva a Deus. É uma fé falsa, né? Sim. E justamente a nossa vida, ela como se ela fosse um celular fora da tomada, né? Ela vai descarregando, ela vai perdendo, assim. Estar conectado com Deus, entre aspas, conectado, né? Acaba nos carregando, nos preparando, nos dando impulsionamento. Aqui todo domingo é um carregar de energia. Amém. Digo pra você. Sim. Essa semana mesmo, de ontem pra hoje na loja, nossa, ontem principalmente, nossa, cara, me bateu uma bad, me bateu uma sensação ruim. Daí ele ouviu isso agora, né? Meu pastor, agora não. que você falou isso, eu já tava com isso em mente. Cara, eu sempre tive uma sensação ruim. Pensamento ruim, pensamento de inveja, e sabe aquela coisa toda, e triste, cabisbaixo. Foi uma coisa tão ruim que eu não enxerguei um cliente ali, em potencial, que entrou para tomar só um vinho suave. Uhum. Se não fosse a Jaqueline, a minha chefe, abordado, ela tirou do cara R$1.500. O cara estava com a intenção de comprar vinho. Para você ver como a gente precisa disso aqui. Sim, com certeza. Carregar energia. Porque é aqui que nós somos direcionados, impulsionados, confrontados, confortados, né? Vamos trocar o R também de lugar. Confortados, animados um com o outro. Então, assim, nossa vida faz a gente olhar, o pecado faz a gente olhar a vida de outra forma. E a nossa oração é manchada pelo pecado, o nosso culto a Deus é manchado pelo pecado. E as 3 primeiras petições são com respeito a Deus, né? Nós nem lemos, mas vamos ler junto aqui. Versículo 9. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
e seja feita a tua vontade. Nome, reino e vontade. São 3 primeiros pedidos, desejos com relação a Deus. E é muito fácil, meus irmãos, nós enxergarmos em nós mesmos. Eu coloquei aqui, por exemplo, 5 formas de perceber se vivo para mim mesmo. Primeiro, como nós reagimos quando nós somos contrariados, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos. Geralmente é na defensiva, nós ficamos irritados, ou nós excluímos pessoas da nossa vida, porque nós não gostamos de ser confrontados, contrariados. Então, como reagimos, reagimos, né? Como reagimos mostra muito para mim se a minha vida diz mais sobre mim do que Deus. Como nós oramos, se os nossos pedidos são mais pessoais, sobre dinheiro, saúde, conforto, bênção, do que um desejo genuíno por ver a glória de Deus ou por outras pessoas. Como nós falamos, diz muito mais. Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a nossa vida não tem falado de Cristo, se nossos lábios não falam sobre Cristo, a nossa mente não pensa sobre Cristo, muito provavelmente ela pensa sobre nós, em algum ponto ou mais sobre nós. Isso nos ajuda a balizar, né? O nosso serviço, se ele é um serviço sacrificial de fato, se nós abrimos mão daquilo que é confortável, muitas vezes, para fazer aquilo que é desconfortável. Às vezes, a gente se encontra com pessoas e conversa com pessoas, e algumas delas dizem assim, olha, mas não é tão... Isso para mim é bem desconfortável. E eu penso assim, tudo bem. Tem coisas que são desconfortáveis, sabe? E é normal, vida adulta. Eu falo para Amanda, às vezes, Amanda, tu é uma pessoa normal que vai aprender que a tua vida tu faz coisas que não são confortáveis. Porque tu não vive no conforto, entendeu? Mas quando a gente busca constantemente o conforto, ao invés do serviço, ao invés da doação, nós vemos que nós vivemos para nós mesmos. Quando nós buscamos, ao invés do perdão, nós buscamos a mágoa, nós vemos que o problema é nós, não é o outro muitas vezes, é o que nós pensamos sobre nós mesmos. Como eu vou ceder e vou primeiro buscar o perdão? Eu que não vou pedir perdão primeiro, foi ele que errou primeiro, foi ela que errou primeiro. Na verdade, mostra para nós que nós não queremos abrir mão do nosso conforto. Em último, como nós respondemos a correções. Muitas vezes existem várias máscaras, a gente chama no aconselhamento, que a gente usa na correção. A gente pode usar uma máscara de minimização, não minimização, mas de minimização. Olha, não é tão assim, as coisas não são desse jeito. A gente pode usar máscaras de comparação. Olha, mas tem o fulano, por exemplo, por que o pastor está falando isso para mim? Porque eu venho todo domingo, fulano falta de vez em quando. Tá vendo como às vezes, né? Agora de manhã já corrigiu a Amanda aqui, daí a Amanda falou assim para ela, mas eu já vi tu fazendo isso também, mamãe. Aí a Jaque respondeu para ela assim, é verdade, eu faço, mas eu não estou tratando do meu erro agora, estou tratando do teu. Olha só como a psicóloga é inteligente, né? Mas na verdade isso é muito, muito bom da gente entender como essas ferramentas, elas não são ferramentas de argumentação, são ferramentas de defesa que a gente usa. Outra ferramenta de defesa, outra máscara, né, que a gente usa, é da sabedoria. Não, eu sei disso. A pergunta não é se tu sabe, tu não está fazendo aquilo que tu diz que tu sabe. Então, como nós reagimos a uma correção, como nós respondemos a uma correção, fala muito sobre como nós nos enxergamos, tentando nos defender sempre. Por isso que essas 3 primeiras petições, elas vão alinhar o nosso coração ao coração de Deus, ao que Deus quer para nós. E Cristo começa dizendo que o nome de Deus seja santificado. Santificado seja o teu nome. O desejo de santificação no nome de Deus não é algo novo na Escritura. O povo hebreu, por exemplo, não usava o nome Deus, eles não usam. Né? Até tem uns cristãos que fazem isso, eu fico pensando, meio bizarro, né? Já viram que escreve D,S ou D,ES? Tipo assim, não podemos usar o nome de Deus, porque os judeus não usavam o nome Yahvé, né? Não gostavam de falar o nome Yahvé. Aquele Deus Vos, aquele que eu te mandei. Sim. Deus Vos, eles realmente não chamam o nome de Deus. Deus Vos o nome Deus, só que eles não chegam a concluir. Então,
a gente acha que santificar o nome de Deus, assim como os hebreus, muitas vezes é não falar o nome de Deus, não citar o nome de Deus, mas por que eles tinham essa entendimento, meus irmãos? Porque o nome de uma pessoa, para a cultura oriental, é algo muito ligado à personalidade. Então, tipo assim, o nosso nome significa algo, tem um significado, né? Provavelmente você pesquisou o nome dos seus filhos, na hora de colocar assim, não? O que significa isso, né? Por exemplo, o meu nome, esse aqui é Alexandre. Alexandre significa aquele que levanta o homem, no grego. Andros é homem. E Alexandre seria aquele que levanta o homem. Né? Até por isso, Alexandre o Grande, ele é aquele que levantava os homens, né? Exaltava os homens. Então, assim, cada nome tem um significado. Eu não sei de vocês, né? Não conheço etimologia, né? Mas, por exemplo, as nossas filhas, Amanda. Amanda significa amada, né? A Elisa, a bênção, abençoada. Davi significou amado também, mas outra língua. Então, os nossos nomes dizem muito sobre isso. Janaína. Então, tipo, Adriana é o nome de uma deusa. Um dos nomes de Iemanjá. Sabia, eu sou de lá. Então, Eu não sou muito ligado. tu vê como, mas é que para nós, isso assim, a gente vê o nome, entendeu? Na época deles era o significado da personalidade. É muito que nem Moisés. O que é Moisés? A Bíblia diz em Êxodo, né? Porque ele foi tirado das águas. Aí deram o nome dele Moisés. Mas Moisés significa o quê? Saído da água. Literalmente. Então, a gente já pensa melhor no nosso significado, né? João em francês, e Giovanna é um João em feminino. Pô, demais. E João é justamente isso, né? O abençoado, né? Então, assim, os nomes dizem muito, né? Não nosso, mas assim, para o povo hebreu dizia muita coisa. Então, quando Jesus diz santificado seja o teu nome, Jesus está falando mais do que o nome de Deus, né? A palavra Deus, mas está falando da pessoa de Deus. Santificação tem a ver com três aspectos, pelo menos, diz o dicionário de grego. Primeiro, reconhecimento. Santificar é reconhecer quem Deus é. Então, quando nós oramos santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo assim, que eu reconheça a grandeza do nome de Deus. Em segundo lugar, santificado, a palavra santificado significa separar. Quer dizer, então, usar o nome de Deus de uma forma que não seja confundido com coisas erradas. Aí, nesse sentido, eu vou explicar isso para vocês nos 10 mandamentos. É importante não usarmos o nome de Deus quando nós poderíamos trocar por um palavrão. Mas como assim? Sabe que tem pessoas que batem batem alguma coisa, eles falam palavrão? E tem pessoas que falam assim, meu Deus. Então, tipo, esse tipo de uso não é que, nossa, eu vou pro inferno, mas é um uso não correto do nome de Deus. Como nós deveríamos usar o nome de Deus? O segundo mandamento, o terceiro mandamento diz isso, né? Para nós honrarmos o nome de Deus. Então, como? Pensando sobre ele, separando ele das coisas comuns, entre aspas, né? Mas trazendo glória para o nome dele. E isso também inclui para nós, meus irmãos, a separação do falso evangelho. O falso evangelho e a falsa pregação do evangelho e falsas igrejas, elas são uma afronta direta ao nome de Deus. Porque eles usam o nome de Deus, mas de forma blasfema. Isso é muito errado. Por isso que algumas vezes, algumas pessoas veem, nós tínhamos que ter unidades com todas as igrejas. Eu digo assim, nós temos que buscar unidade com o máximo número de igrejas possíveis, que a gente entenda que, ainda que em toda aquela coisa que a gente não concorda, tenham sinais de verdadeiro cristianismo. Mas se existem igrejas que usam o nome de Deus de forma não santa, aí essas igrejas a gente não deve se unir. Aí fica aquela pergunta. Universal. Será que a gente pode chamar de igreja? Entende? E se vem um irmão que foi batizado na Universal, o que a gente faz? Meus irmãos, dificilmente dá para aceitar um batismo de uma Universal, né? Se nós consideramos uma seita que usa o nome de Deus de forma errada. A pessoa está lá verdadeiramente buscando Mas a quem pessoa, está lá, mas a liderança está buscando errado. tudo, Por né? isso que quando antes de eu vir para aqui, antes de eu já estava com esse antes de me batizar, eu fugi totalmente de igreja e de doutrina, pra ser bem sincero.
Eu só acreditava em Cristo. Então, assim, eu vou para onde Cristo me leva. Estou aqui com vocês porque aqui Cristo está falando, o pastor está sendo usado por Jesus Cristo para passar a palavra. Mas, por exemplo, a partir do momento que eu ver que um local não está mais falando da palavra de Deus, eu sou o primeiro a levantar daí e sair. Eu não fico. Exato. Eu sou assim. Então, existem alguns locais, isso é muito ruim, assim, né? De tu ter que fazer, né? Porque existem alguns locais que não são igrejas. A gente faz o quê? Sabe? Porque eles não estão santificando o nome de Deus, estão blasfemando o nome de Deus. Claro que a gente não vai odiar, não vai matar, fechar nem nada, não é esse tipo de coisa que eu tô falando. Mas existe um limite, uma separação entre aquilo que a gente pode entender como algo santo, bom, e ainda que muitas divergências aceitável, e outras coisas não. Então, primeiro a gente vai ter esse desejo de ver o nome de Deus exaltado. Depois a gente tem esse desejo de santificação, significa também separação. Tem noção do que é santo, que é profano. E também significa purificação. A ideia de que o nome de Deus nos torna mais puros. Estimar o nome de Deus faz com que nossa vida seja transformada. Nós venhamos abandonar práticas que não façam o nome de Deus ser blasfemado. Então, olha só, eu coloquei aqui uma frase que eu coloquei no Instagram também ontem, que diz assim: o lugar mais difícil de santificar a Deus não é nos lábios, mas no nosso coração. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é muito fácil olhar para as igrejas, muito fácil olhar para aqueles que não fazem, e muito difícil olhar para nós. Porque na aparência de estar numa igreja, que a gente considera boa, teologia boa, né, bons louvores, boas pessoas, nós muitas vezes esquecemos que o lugar mais difícil de santificar é o nosso coração. É como nós estimamos o nome de Deus por dentro de quem nós somos, escondidos de quem nós somos. Porque lá no nosso coração, Cristo nos enxerga, Deus nos enxerga. Então, é muito fácil termos uma aparência de cristãos e uma aparência religiosa e nos perdemos completamente. Jesus critica exatamente isso. Quando lá em Marcos 7 ele diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Existia louvor, existia santidade externa. Tenho certeza que se nós víssemos um judeu ortodoxo, ele é muito mais puro do que nós. Ele não olha a TV, ele faz várias práticas religiosas, ele tem uma aparência de santidade muito maior que a nossa. Mas a aparência de santidade não é santidade. Porque a santidade ela vem de dentro para fora. Por isso que Cristo diz: vocês são como túmulos pintados de branco, caiados, né? Pintados de cal. Por fora, muito lindo, mas por dentro está apodrecido. Orar santificado seja o nome de Deus é pedir com que Deus trabalhe no nosso coração, tire aquilo que nós sabemos que é errado muitas vezes e que nós abraçamos, e outras coisas que nós não sabemos que é errado e pedimos para que Deus transforme isso em nós. Orar pela santificação do nome de Deus é, antes de mais nada, orar para que Deus conceda um desejo maior de ver o nome dele ser reconhecido como bem maior e supremo em nosso coração e ser transformado para abandonar todas as outras riquezas que nós temos. Lembra que Paulo disse, que ele diz: para mim tudo é perda. Mas para mim, tudo que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quem consegue dizer isso, meus irmãos? Quem enxergou um tesouro muito maior, viu Cristo muito mais exaltado, o nome de Deus muito mais santificado, muito mais separado, muito mais puro do que qualquer outra coisa. Aí ele pode dizer: para mim tudo é perda. Relacionamento, casa, dinheiro, trabalho, é perda. Se isso me afasta do Cristo, é perda. Por mais que tenha valor. Porque às vezes algumas igrejas dizem: não, isso não tem valor. Não tem valor. São coisas que são valorosas. E que têm peso nas nossas decisões. Mas Cristo precisa ser mais pesado do que isso. Então a primeira petição é: santificado seja o teu nome. A segunda petição é: venha o teu reino. A segunda petição é com respeito ao reino de Deus. E nós precisamos entender algumas coisas bem importantes aqui. Primeiro, o reino é de Deus, não é nosso. Não é nosso. Nós queremos que um reino parecido com o nosso desejo venha. Parecido com a nossa cara, com a nossa vontade. Ou melhor, nós queremos ser o rei que reina no mundo, no reino. Não, pastor, eu não quero isso. Não, você não quer conscientemente. Mas inconscientemente, como a gente já viu, quando você é frustrado, confrontado, a forma que você ora, a forma que você serve, mostra que você quer isso. Não só você, mas eu também quero isso. Exato. Eu acho
eu vejo os bebês. O Davi é um bebezinho, tá? E a consciência do bebê vai se formando, né? Ele pegou e me deu um tapão assim na mão pra puxar meu relógio. E um relógio. Comprei na Amazon, acho que foi. Não sei se foi R$100, um relógio baratinho. Aí eu fiquei pensando, cara, se ele tivesse o meu tamanho e a minha força, era capaz de ele me matar pra tirar o relógio. Que loucura, né? Isso naquele livro, o verdadeiro evangelho do Paulote. Ele fala uma parte, né? Exato. Ensina as crianças, se ela fosse grande, ela te matava ali. Ele fala, mas ele usou o relógio mesmo, né? Pois é, aí tu vê, eu não A sabia. criança não quer pegar o relógio, se você não deixa, ela fica furiosa. Se ela fosse forte, ela mataria ali mesmo. Exatamente. Ou seja, o pecado já tá em É que nós aprendemos a controlar esse desejo de fazer isso. Mas o que é tipo, a psicopatia? O que é uma pessoa que faz o que ela deseja, aquela coisa, né? Faça o que você quiser, faça, como é que é? Seja feliz, né? Busque sua felicidade. O que é isso? Cara, é uma pessoa que tirou todos esses freios e ela vai fazer o que ela quiser para conseguir o que ela quer. Porque o reino, para nós, ele foi condicionado a pequenas coisas que nós ficamos frustrados quando não são do nosso jeito. Então, o reino é de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o reino, ele já veio e ainda não veio. Já viu esse conceito, Emerson? Ele fez seminário. Né? É um conceito que a gente chama na teologia de já e ainda não. Cristo disse, o reino de Deus está vindo. Ele anunciou. Mas também quando ele foi confrontado pelos fariseus, ele disse, vocês não reconheceram que o reino já está entre vocês. Então, o reino de Deus ele já veio e ainda não veio. Ele veio de forma, como é que eu posso dizer, preliminar, digamos assim, na pregação do evangelho, na vida de Cristo, na salvação dos pecadores. O reino começa a vir e começa a invadir a nossa realidade, mas também o reino virá no futuro, quando Deus estabelecer o reino dele na terra, quando Cristo reinar aqui na terra e reinar para sempre entre os homens. Na teologia, vou usar as mãos, eu queria que vocês olhassem para mim agora. Na teologia, a gente explica isso como se fossem placas tectônicas. Viu esse conceito ou não? O que acontece? As placas tectônicas, elas estão coladas uma na outra, né? E às vezes até um pouquinho por cima da outra. O que é um terremoto, né? A gente viu agora, infelizmente, na Venezuela. É quando essas placas se movem, né? Por algum motivo elas se movem, por rotação, por etc, né? Às vezes por bomba, uma bomba lançada, um míssil testado, influencia, e as placas se movem. O reino de Deus é mais ou menos assim, existe a era presente, o momento em qual o reino já está vindo, já veio, e existe a era futura. Então nós temos sobreposição de duas eras. A era presente e a era futura. Elas estão meio sobrepostas assim. Onde nós estamos? Nós estamos bem aqui, nessa sobreposição das duas eras. Nós experimentamos tanto a era presente, que é a presença do Espírito Santo, a vida do Espírito, parte dos dons, parte desse reino de Deus, que é a salvação, quanto já estamos vindo lá na frente, o reino de Deus chegando. Que é essa promessa que Cristo faz da vida do reino sem doença, sem morte, que é um reino totalmente glorioso. Nós estamos bem nesse meio, assim. E volta e meia, Deus move alguma coisa assim, e as eras se movem um pouco mais, e aí acontece o quê? Um avivamento. O Tim Keller diz que o avivamento é o ordinário com mais intensidade. As pessoas dizem, o avivamento é o quê? O avivamento é milagres, e não sei, o avivamento, o Tim Keller diz, essa expressão eu acho maravilhosa, é o ordinário com mais intensidade. É o quê? Nós vamos ver um avivamento quando nós vemos pessoas ávidas por ouvir o evangelho, sentando no auditório. Já imaginou, não quer dizer que seja por nós, mas já imaginou se Deus fizesse algo por meio de nós, e nós tivéssemos que locar um auditório que não comportasse mais pessoas, e todo domingo, e talvez fazendo culto quarta, quinta, sexta, pregando o evangelho, e mais pessoas chegando? Mas não é o que a gente faz todo domingo? Não é ordinário? A gente não está pregando o evangelho? Mas de forma mais intensa. Deus vai derramando com mais valor. Esse movimento das eras faz com que venha com mais intensidade. Há uns 3 anos atrás teve aquele avivamento em Asbury, acho que era isso que eu chamava, né? Que muita gente foi para lá e várias pessoas se converteram e tal, lá nos Estados Unidos, acho que é no Canadá, nos Estados Unidos, não lembro certo. Então, durante a história da igreja, nós temos vários movimentos de avivamento. O mais recente, de maior intensidade, no país de Gales. Mas a gente teve também na década de 70, aquele filme
Tem até no Amazon Prime. Movimento de Jesus. Vamos falar, não? Olha esse filme é muito bacana. Esse filme é sobre o iniciar do movimento Calvary, que é a igreja Calvary, o movimento Vineyard, tudo começou junto ali. A Vineyard tem a banda brasileira, mas é uma igreja americana, né? Então, na década de 70, um pastor começou a evangelizar os hippies. E esses hippies se converteram em massa para o evangelho nos Estados Unidos. Então eles tinham um batismo de centenas de pessoas todos os dias na praia, assim. E as igrejas lotadas, templos lotados, e Deus operava alguns milagres também no meio deles. Então, o que era aquilo? Era o reino de Deus vindo, né? A era vindoura aparecendo ali e se manifestando. O que nós podemos fazer não é trazer o reino de Deus, porque nós oramos para que Deus faça isso. O que nós podemos é manifestar o reino de Deus. Aí entra um terceiro ponto. Se o reino é de Deus, ele já veio e ainda não, em segundo lugar, qual é a natureza desse reino? Alguns teólogos chegaram a dizer que a natureza do reino de Deus é a igreja. A igreja é o reino de Deus. Sabe quem diz isso? Os católicos. Por isso que se você não faz parte da igreja católica, você não está no reino de Deus. Para os católicos, os protestantes, e eu estou dizendo de majoritário, existem alguns que não são, mas majoritariamente para os católicos, os protestantes são heréticos, são uma seita. Aí existem alguns movimentos que fazem um ecumenismo ali, mas por um católico que segue os concílios, ele olha para nós e diz, você vai para o inferno, porque você não faz parte da igreja católica, porque ela é o reino de Deus. O que é o reino de Deus, meus irmãos? Esse é o ponto. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é uma igreja? Então, George Led vai dizer uma coisa bem interessante. Conhece George Led? Já vou falar de George Led? George Led, meus irmãos, meu Deus. Para mim, um dos maiores teólogos que a gente teve na atualidade. Ele escreveu um livro, Teologia do Novo Testamento, e ele sistematizou. A gente podia fazer uma aula sobre ele, mas vamos lá, vamos falar do que ele falou. Ele falou assim, a vida do reino pela qual oramos o Pai Nosso significa que a vontade de Deus seja feita na terra, que é o que Cristo vai falar depois, seja feita à vontade, tá? E que seu domínio, já que nós estamos falando de reino significa o quê? Domínio. Né? Ou um reino não tem rei? Reino tem rei. E rei faz o quê? Reina, né? Então, se a gente ora para que o reino de Deus venha, nós queremos que ele reine, né? Normalmente, né? Que o domínio seja plenamente realizado. Deus já é rei, mas também precisa tornar-se... Olha só, foi George Led que inventou o termo já e ainda não. Na teologia, hoje todo mundo usa isso. Ele que inventou o termo já e ainda não. É o principal expoente disso. É maravilhoso. Né? Assim, é um dos teólogos que eu mais gosto na teologia, no estudo da teologia. Então, assim, Deus precisa se tornar rei também, mas ele também já é rei. O Senhor já reina, mas ele precisa reinar. Então, assim, é esse já ainda não que a gente vê. E qual é a natureza do reino? É a igreja? Não. A natureza do reino é o domínio de Deus. Então, quando Deus salva um pecador e domina sobre ele, o reino de Deus avança. A oração para vir o teu reino é um pedido missionário, meus irmãos. É um pedido de eu quero que o nome de Deus seja santificado e eu quero que as pessoas conheçam o nome de Deus para que ao se converterem a Cristo, o reino de Deus se expanda. Nós não trazemos o reino de Deus porque a conversão é uma obra de Deus em nós. Nós precisamos que Deus opere para nós. Então, o reino de Deus, para se manifestar aqui, precisa de pelo menos 3 coisas. Primeiro, se manifestar em mim. Eu ser um ponto onde Deus exerce domínio. Isso quer dizer, os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ações reflitam o domínio de Deus. Depois, o reino se manifesta através de mim. Como? Pela proclamação do evangelho, pelo testemunho, pelo serviço. É o que a igreja sempre fez, manifestando o reino de Deus, orando, evangelizando, acolhendo os mais necessitados, e o reino se manifesta entre nós. Então, dentro de nós, o domínio de Deus, através de nós, a pregação e a proclamação do evangelho, e entre nós, na vida pública.
os cristãos deveriam estar inseridos na vida pública. Como assim? Trabalho, meus irmãos. Você, no trabalho, você não é um vendedor. Você é um embaixador do reino de Deus. Você não é uma professora. Você é uma embaixadora do reino de Deus. Você não é só um missionário. Você é um embaixador do reino de Deus. Deus já estabeleceu a sua embaixada sobre você. E a partir de você, ele vai estender o domínio para outras pessoas. Então, os cristãos deveriam estar inseridos na vida pública. No debate público. Por quê? Porque se o reino de Deus, ele é o domínio de Deus, e o domínio de Deus, a gente vai ver agora, é a vontade de Deus sendo feita, por que cristãos não estão lutando contra o aborto? Por que cristãos não estão lutando contra a violência das mulheres? Por que cristãos não estão lutando contra a exploração infantil, o tráfico infantil? Porque se o reino de Deus e a vontade de Deus sendo feita, o domínio dele sendo exercido, a vontade dele sendo feita, porque nós, como cristãos, nos calamos diante daquilo que Deus já disse que ele gostaria que fosse feito. Entende? A vida pública é muito importante, meus irmãos. O testemunho público do Evangelho, através da nossa vida, é extremamente importante. E aí, precisamos de cristãos no trabalho, na escola, nas associações de bairro. Precisamos de cristãos no meio de ambientes políticos, influenciando decisões, para que decisões erradas, contrárias à vontade de Deus, não sejam estabelecidas. Mas vivemos uma sociedade, como é que se diz? Quando não tem fé, agora me fugiu o termo? Laica. Vivemos uma sociedade laica, sim, obviamente, mas os cidadãos não são. Certo? A sociedade mas o cidadão não. Eu não vou impor a religião sobre ninguém. Mas o que os cristãos pensam sobre a vida reflete também como a sociedade se comporta. E como cristãos não manifestam mais sua vontade, a vontade de Deus, não são embaixadores do reino, muitas vezes a vontade de Deus não é feita. Então, o nome de Deus santificado, o reino de Deus vindo, esse já e ainda não. E por último, a vontade de Deus sendo feita. Na verdade, essas três petições, elas são uma coisa só. O desejo de ver Deus sendo glorificado. Só isso. Mas, explicado em três formas diferentes. A terceira petição é o desejo que a vontade de Deus seja feita. E na teologia, nós costumamos dizer que Deus tem duas vontades. Uma vontade que a gente chama de secreta e a vontade que a gente chama de revelada. O que é a vontade secreta? Vontade secreta é aquilo que Deus não diz para nós. Quando Cristo volta? Sabemos. O que Deus vai fazer amanhã? Qual é a vontade de Deus para amanhã? Não sei. Qual é a vontade de Deus daqui para uma hora? Nós não sabemos. Isso é a vontade secreta de Deus. O que acontece? Muitos cristãos tendem a viver mais pela vontade secreta de Deus do que pela vontade revelada. Vou fazer uma pergunta. O que vocês acham que é a vontade revelada de Deus? O que vocês acham que é a vontade revelada de Deus? Tentem chutar alguma coisa. O que é a vontade revelada de Deus? Para mim é Matou. ajudar o próximo. Mas isso está revelado onde? Na palavra. A palavra da Escritura. A palavra de Deus é a vontade revelada de Deus. Sabe? E às vezes os cristãos... Respostas em outros lugares. Os cristãos... Aqui. Exatamente, cara. Isso aqui. Esse negócio resumido. Deus, o que eu faço da minha vida? Eu não sei. Lê. Sabe? A maioria das nossas decisões estão aqui. Se elas não estão em imperativo, sabe o que é imperativo no português? É ordem, né? Mas nem sempre é ordem, às vezes é conselho, mas tudo bem. Mas é uma ordem de fazer, né? Então a gente conjugava verbos do imperativo, geralmente assim, tu faças, ele faça, uma ordem, né? Então assim, então a vontade de Deus geralmente está aqui em imperativo, muitas vezes em imperativo, algumas outras vezes em princípios. Eu não sei se eu troco ou não de trabalho, meu. Tem tanto princípio na Bíblia para você imaginar se um trabalho é bom, se não é bom, se é lícito, não é lícito, etc. Eu não sei se aquela pessoa é de Deus para mim, pastor. Eu não sei. A Bíblia não vai te dizer assim, tu vai abrir um versículo e vai dizer assim, João das Neves, ele é exatamente para você. A Bíblia não faz isso.
mas ela dá vários princípios de como deve ser o teu cônjuge. Deus falava de parábola. Então, Cristo De parábola. falava de parábolas, Através de O parábola. marido que ama. É uma coisa que a galera ele dizia, a galera tem que entender aquilo ali. Não sei Você muitas é o marido que ama Cristo e a igreja, que ama a igreja, que ama Cristo, que ama a mulher como Cristo amou a igreja. exato. Então, por exemplo, a Bíblia te dá algumas... Ai, pastor, mas ele não é... Mas, assim, a gente entende a graça de Deus, né? Tem situações, né? Mas eu casei com ele, ele não é crente, mas ele é uma bênção, pastor. Ele pode ser uma pessoa boa, mas, tipo assim, dificilmente vai conseguir refletir o que Deus quer pra tua vida. Vai ser uma luta muito grande. Fazer com que a vontade de Deus seja feita no teu casamento. Porque muitas vezes você vai querer ensinar Jesus para os teus filhos e o teu cônjuge pode achar que é desnecessário. Aí pra mim uma pessoa dessa não é nem pra estar na minha vida, pra ser bem sincero. Pois é. Mas tu diz isso, ó, vou te dizer uma coisa. A gente fala que já deu certo. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu conheci muitos jovens como tu que diziam a mesma coisa. Mas quando eles se apaixonaram, Sim. Aí eu dou o meu exemplo. De tanto eu seguir isso, aí eu falei pro pastor. De tanto eu seguir e fazer a coisa fora de Cristo, eu sei que eu me dei mal. Depois que eu comecei a buscar alguém que fale de Cristo, ó, a coisa melhorou. De uma forma assim exponencial. Que até hoje eu ainda não acredito, eu ainda fico incrédulo do que está acontecendo. mas por quê? Eu tô frio na barriga de medo. Isso, André, é por quê? Porque a vontade de Deus é sempre melhor, cara. Deus sempre tem uma vontade melhor para nós. A Bíblia diz em Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas por que nós buscamos a nossa vontade? Porque a gente acha que a nossa é melhor. E não que Deus tenha uma vontade melhor. Por isso que eu digo, às vezes, diante de uma paixão, etc., as pessoas elas se perdem. Tipo assim, mas vai dar certo, tenho certeza. Sim, a gente não tem certeza. Deus pode salvar, pode, a gente ora para que salve. Mas nós não deveríamos agir por aquilo que a gente não tem certeza. Mas depois de agido, aí depois você assume, né, paga as consequências. Então, assim, nós vivemos esse cristianismo moderno em que pessoas querem viver mais pela vontade secreta de Deus do que pela vontade revelada. Que loucura isso. E então nós devemos orar pedindo para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Porque no céu, Deus tem os seus decretos que irão acontecer. Na terra, as coisas não são bem assim. Então, de novo, exemplo das mãos. Deus tem uma vontade, nós temos uma vontade. A vontade da terra, a vontade do céu. Nós oramos para que as duas vontades se alinhem. Isso só vai acontecer plenamente na eternidade. Porque enquanto tiver pecado aqui, nós vamos fazer aquilo que não agrada. O que é pecado? Perguntei para as meninas. Pecado é tudo que não agrada a Deus. Ou que não é a vontade de Deus. Então, quando a vontade de Deus e a nossa vontade, elas se chocam, vamos ser sinceros. Quantas vezes a vontade de Deus ganha? Bem menos do que a nossa, certo? A oração para que as vontades se alinhem na terra e no céu é a oração principalmente para que o nosso coração se submeta à vontade de Deus. De modo geral, sim, queremos ver uma sociedade onde Deus reine. Isso vai acontecer porque a Bíblia prometeu. Mas de modo específico, na nossa vida. Na nossa vida. Olha só, botei aqui quatro vontades, na verdade, quatro vontades de Deus que gostamos de negligenciar. Primeira, santificação. Cadê o laserzinho? Aqui, ó. Veio, não veio? Não veio. Santificação. A Bíblia manda em 1 Tessalonicenses 4, dizendo que a vontade de Deus é a nossa santificação, especificamente. Mas nós não fazemos isso. Nós normalizamos o pecado. Nós normalizamos a nossa cultura, o pecado sexual, a pornografia, a moralidade. Hoje em dia já não é mais errado a pornografia, gente. Aí recortaram esses pedaços de sermão. O pastor disse que não é errado a pornografia. Não, eu tô dizendo que para a sociedade não é errado. Eu ia na locadora quando era pequeno, no local filme do Pateta, da Disney. Tinha uma área fechada onde tinha a parte da pornografia. As revistas pornográficas ficavam atrás. Geralmente não tinha acesso. O que é hoje, cara?
Não, hoje a pornografia tá A um clique. de forma. A um toque. Sutil. Não, ela. Sutil, você anda aqui na rua. Exato. Você vai lá bebendo vinho, você vê as mulheres com uma saia aqui, com as meia calças assim, ó. A Jaque costuma. Tá indo assim, ó. A Jaque costuma dizer que piriguete não tem frio. Você te frio, exato. Porque a mente se tornou tão pornográfica que, enfim, tá refletindo em tudo. Então, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Outra vontade de Deus, não se amoldar ao mundo. Então, nós absorvemos categorias de pensamento, filosofias, absorvemos ideologias, sem perceber que elas estão moldando a nossa mente. Então, nós agimos de forma que nós cremos. E muitas vezes cremos em coisas que não são a palavra de Deus. Outra, falando de imperativos, não se amoldem. Hebreus 10, 25. Não negligenciem a reunião como é costume de alguns. Poxa. O culto deveria ser um esforço para nós. Entra naquela categoria assim, mas é desconfortável. Não é confortável. Não, exato. Muitas vezes, graças a Deus eu nunca precisei usar esse argumento aqui, mas assim, às vezes a gente tem que dar um choque de realidade. Em alguns outros lugares que a gente já passou, as pessoas dizem assim, pastor, mas é tão difícil ir no culto todo domingo. Eu sei. Imagina eu pego meus 3 filhos, ponho no carro no dia de chuva, tenho que trazer todas as coisas para a igreja, e não só vir, porque algumas pessoas só vêm e recebem uma instrução. Não, eu tenho que ler, preparar um sermão. Aí eu tenho que pensar nas pessoas que vão vir, me preocupar com elas, etc. Então, assim, sabe, quando a gente às vezes fala assim, é tão difícil, a gente não pensa e quão difícil é para o outro também. Às vezes vim pregar e, por exemplo, não tem ninguém, como já vi várias vezes vídeos na internet, pastor indo todo dia pregar e não tem uma alma dentro da igreja, e aí, como é que fica? Tem um pastor na internet que ele, quando não via nenhum irmão, ele botava umas melancia nos bancos. Já viu essa história, não? Aí, ele se tornou um pregador bem famoso depois, né? Mas ele dizia assim, e eu pregava para as melancias da igreja, e as pessoas diziam, olha lá aquele homem pregando para as melancias. Ele disse, e eu estou aqui num grande congresso pregando para muita gente, e não por causa daquelas melancias, elas eram duras de coração, elas não se convertiam. Melancias duras de coração, elas não aceitavam Jesus. Mas assim, a forma de brincar, né? Mas assim, meus irmãos, nós negligenciamos o autoexame. Nós negligenciamos o autoexame que a Bíblia diz, examine-se a si mesmo. A pregação é um exercício. Eu costumo dizer, a pregação é 25% do pastor, 75% dos membros. E a aplicação, eu nunca falei aqui, mas eu estou falando para vocês hoje. A aplicação é onde eu costumo pensar assim, agora é com vocês. Porque não tem como eu aplicar cada coisa aqui em cada área específica. O exercício mental de pegar essas verdades e trazer para alguma área específica da vida é nosso, entendeu? Essa parte é muito difícil. No dia a dia, porque a gente ouve e pensa, nossa, isso é real. Exato. Mas na hora de você estar ali para corrigir o filho, no trabalho, no trânsito, numa frustração, como que você é? Exato. Esse Esse é o difícil. E ter essa consciência já é uma consciência linda. Ter a consciência que é difícil, porque tem pessoas que nem têm essa consciência. Porque a Bíblia diz em João, né? Se você. Algo parecido com isso, você está não literalmente, né? Mas se o teu coração te condena, João diz, fique feliz. Por quê? Porque se tu sente que a tua vida não é como é um sinal que você é um filho de Deus. Porque somente um filho de Deus vai se preocupar se ele não é de fato um filho de Deus. Porque um cara que não é filho de Deus não se preocupa com isso. Somente um crente de verdade vai se preocupar se ele realmente está refletindo. Esse está no trânsito, o cara te corta, tem vontade de dizer, você é um exato. Você é filho de Deus, controle. Exato. Então, assim, esse autoexame, meus irmãos, é talvez uma das coisas mais difíceis de fazer. É virar o dedo para nós, é pensar em como a santificação do nome de Deus, como o vindo do reino de Deus, como a vontade do reino de Deus, não é buscada por mim. Também. Porque é muito fácil você também estar aqui todo domingo e o resto do dia. Não, ordinário. E tu vê que o nosso coração ele é tão complexo que é possível a pessoa ir no culto domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e não ir no domingo, não ir no culto.
Porque ela pode estar vindo ali e mesmo assim não está cultuando a Deus. Você já ouviu falar do toque de Midas? Ouviu falar dessa história, dessa lenda? Que é aquele, acho que é da Odisseia, se não me engano. Que é aquele rei que tudo que ele tocava virava ouro. Então, tipo assim, não podia comer nada, ele ia comer uma maçã, a maçã virava ouro. O pecado é assim, tudo que a gente toca fica manchado. O mundo é tão lindo, a gente que manchou. Então, tipo assim, a oração ela pode ser manchada pelo pecado. O vindo no culto pode ser, você pode se tornar um cristão e ir pro inferno. Batizado, casar na igreja, enterrar seus pais na igreja, seus filhos na igreja, ser enterrado no cemitério da igreja e ir pro inferno. A loucura que é o pecado. Então, assim, autoexame, meus irmãos. Por fim, para nós chegarmos e ir para as aplicações, que já está passada da nossa hora, quando nós nos confrontamos já nessa questão e pensamos assim, eu não consigo aplicar o que eu estou ouvindo aqui. É nesse ponto que nós precisamos olhar para Jesus. O cristianismo não é eunismo, não é sobre mim, é sobre Cristo. Nós não santificamos o nome de Deus, não buscamos o reino de Deus e nem fazemos a vontade de Deus. Mas a boa notícia é que Cristo fez. Essa é a beleza do Evangelho. É para Ele que nós olhamos. É para o Cristo que santificou o nome de Deus, buscou o reino de Deus e fez a vontade de Deus de tal forma que foi brutalmente assassinado na cruz. Foi por fazer a vontade de Deus e santificar o nome de Deus que Ele falou verdades que levaram Ele à morte. O nosso Salvador é um Salvador que viveu uma vida perfeita. Foi Ele que fez isso por nós. E ao falharmos, não é sobre como nós falhamos, mas sobre como Cristo fez o que era certo. E a nossa esperança não é sermos mais santificados, buscarmos mais o reino de Deus e fazermos mais a vontade de Deus. A nossa esperança não é essa. A nossa esperança é o Cristo morto, assassinado, mas ressurreto no domingo. A nossa esperança é Cristo. É Ele quem cumpre a oração do Pai Nosso, que Ele nos deu para orar. E olhando para Cristo é também o meio pelo qual nós continuamos a cumprir em nós a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós olhemos para Cristo. O reino de Deus é Cristo. A santificação do nome de Deus é Cristo. Porque Ele é a perfeita imagem do Deus invisível. É quem Cristo é quem Cristo se mostra. É olharmos para Cristo, a contemplarmos a cruz, a olharmos o Evangelho, as chagas, e ao nós não orarmos o Pai Nosso como nós deveríamos, ao silenciarmos agora, Cristo está intercedendo no céu por nós. Já imaginou isso? Na eternidade, no céu, Cristo está diante de Deus, dizendo assim, Pai, eu oro pelo André. Eu sei que ele não tem vivido, talvez, tudo que tu queria para ele, mas eu oro por ele, pela Êmina, pelo Alexandre. Cristo está orando por nós, meus irmãos. A oração que nós não fazemos, Cristo faz. E se nós pudéssemos ouvir um sussurro no céu agora, ouviríamos a voz de Cristo orando por nós. Não precisamos temer por não orarmos assim. Devemos desejar orar assim, viver assim. Mas não temer por não fazer isso. Nosso coração treme, às vezes por receio de não responder corretamente, mas olhamos para Cristo e somos confortados. Então as aplicações são para nós hoje. Primeiro, entenda o seu papel como embaixador do reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Deus está proclamando o Evangelho, chamando o mundo ao arrependimento, estendendo o seu domínio através de nós. O embaixador não fala por si mesmo. Sempre que ele fala em nome de alguém. Assim somos nós, meus irmãos, que a nossa vida, o nosso testemunho seja a glória de Cristo, o nome de Cristo. Seja literalmente colocar nas mãos de Deus o mundo. E a pergunta para nós hoje é, você entende o seu papel como embaixador de Cristo, onde você está colocado hoje? O nome de Deus ou é glorificado ou é blasfemado. Ou você espalha o aroma de Cristo para a salvação, ou você espalha para a morte. O que você tem feito com os recursos que Deus te deu hoje, com a sua rede social, que hoje é onde nós podemos falar abertamente, as pessoas vão olhar aquilo, sabe? Eu pensei muito em fazer um desafio aqui com a gente, mas assim, mas não precisa ser um desafio, mas talvez um incentivo para você.
em usar a sua rede social essa semana para testemunhar. Eu mando uma coisa muito bacana pra você. Então, assim, para você não só mandar mensagem, mas você, por exemplo, postar uma foto sua e falar sobre o que Cristo fez na sua vida e deixar pessoas curtirem, verem o seu testemunho. Pô, tipo, nós somos embaixadores de Deus. Segunda coisa, meus irmãos, ensine seu coração que nós não somos os protagonistas. É o reino de Deus, a vontade de Deus, né? A santificação do nome de Deus. Ele, como diz a palavra, é quem tem a primazia. Nós precisamos sair dessa síndrome de teocentrismo, né? Que a Terra ficava no centro do universo, lembram disso? Né? Aí o André já olha assim, né? Mas assim, Você mesmo aí está indo a favor do heliocentrismo, a mesma coisa que heliocentrismo. então, o Sol como centro do universo, certo? Vamos pegar isso e vamos falar assim, Deus como centro da nossa vida e não nós como centro da nossa vida. Não como se nós estivéssemos no centro e tudo orbitasse ao nosso redor, mas como se Deus orbitasse ao nosso redor, como se nós orbitássemos ao redor de Deus, e Ele é o ponto gravitacional que, se não existisse, as coisas ruiriam. Não é sobre nós, meus irmãos, é sobre Cristo. É sobre Jesus. E a pergunta que mais entrega quem está no centro do nosso coração é como nós reagimos quando as coisas fogem do nosso controle, quando não são como nós queremos. Frustrados, chateados, bravos. Eu sempre digo lá em casa, uma porta batida não é sobre a porta batida, é sobre quem domina o teu coração. É sobre como tu reage quando as coisas não são como tu gostaria. É muito mais profundo do que a ira de você levantar a voz, é muito mais do que não me escutam, ou é mais sobre não escutam o que eu falo. Sabe? O ídolo lá do nosso coração, lá dentro. Como você reage quando as coisas não são como você planeja? Você surta ou entende que Ele tem uma vontade melhor para você? Terceiro lugar, meus irmãos, negue a sua vontade, porque a dele é bem melhor. Deus tem uma vontade bem melhor. A vontade de Deus é muito melhor para nós, meus irmãos, muito melhor. Nós precisamos tentar compreender isso, tentar entender isso. O livro Peregrino, vou fechar aqui, tá? O livro Peregrino, ele conta... Já leu o Peregrino, André? Urgente. Já leu o Peregrino, já? Já leu o Peregrino? Urgente. O Peregrino. Já viu o desenho que tem? Filme? Tá bom, já vale. Já viu o filme. Mas o livro é melhor. Sempre dá um livro melhor. Sempre o livro é melhor. O livro Peregrino conta uma passagem muito interessante quando o cristão, que é o personagem principal, ele cruza a porta estreita e ele entra na casa do intérprete, mais ou menos assim, talvez não esteja na ordem correta. Ele chega na casa do intérprete e acontecem 3 cenas onde o intérprete está mostrando para ele algumas verdades que ele precisava assimilar, mas de forma de parábolas. E uma dessas cenas são 2 crianças, uma recebendo, 2 crianças, 2 pessoas, não lembro corretamente agora, uma recebendo muitas coisas naquele momento, se alegrando, mas coisas que sumiam da sua mão, acabavam com facilidade. A outra não recebendo nada, mas depois de um tempo recebendo algo que durava para sempre. Aí o intérprete fala para o cristão, entenda o que está sendo dito aqui. Ele fala assim, algo nesse sentido, né? O intérprete é o personagem, tá? Para nós, meus irmãos, a questão é, quantas vezes nós somos como a primeira criança, que queremos tudo de forma imediata e esquecemos que o que vem de Deus é muito melhor para nós. Então,